O que é a termodinâmica? A termodinâmica é um dos capítulos da física. Estuda as grandezas térmicas, calor e temperatura, aqui representadas pelo termômetro, seu instrumento de medida, e pela máquina a vapor, invenção da Revolução Industrial, aperfeiçoada por James Watt, que utiliza os princípios que envolvem processos térmicos e processos dinâmicos, por exemplo, a realização de trabalho mecânico ao se fornecer calor a uma quantidade de água. Outros dois conceitos importantes para equacionar a termodinâmica são o volume e a pressão, especialmente o volume e a pressão de um gás, ou do vapor da água, no caso dessa preciosa invenção da época da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, mais especificamente a primeira Revolução Industrial, deu-se no final do século XVIII e na primeira metade do século XIX. Foi uma revolução social que tem profundas motivações e resultados no desenvolvimento das ciências. Do ponto de vista tecnológico, os cientistas da época desenvolveram a termodinâmica na busca de eficiência de máquinas térmicas. Temos aqui uma fotografia da máquina térmica de James Watt. A partir da Revolução Industrial, essas experiências ganharam em escala, porque houve a profissionalização da ciência. A termodinâmica é uma ciência experimental. Baseia-se em um pequeno número de princípios que são generalizações feitas a partir da experiência. Vamos ver individualmente cada uma das variáveis, volume, temperatura e pressão, e as duas primeiras leis da termodinâmica. O volume é a medida de uma região do espaço. No espaço tridimensional, em que os objetos são representados nos três eixos cartesianos x, y, z, o volume é medido em unidades cúbicas. Um cubo é uma figura geométrica que tem 6 faces quadradas e iguais, paralelas duas a duas. O produto de dois lados de uma face é a área da superfície desta face. Nesta figura, um vértice do cubo foi colocado na origem do sistema de coordenadas cartesianas, de modo que as faces estão contidas nos planos xy, xz e yz, e paralelos a esses. Os comprimentos das arestas são ΔX, ΔY e ΔZ. Observe que esses deltas são letras maiúsculas. O delta é o equivalente grego da letra D. Utiliza-se D por tratar-se de uma diferença das posições. Deltas maiúsculos são utilizados para diferenças finitas. O volume de um cubo é dado pelo produto do comprimento de suas arestas, ou pela área de uma face e o comprimento da aresta perpendicular. Um cubo infinitesimal é o elemento de volume no sistema de eixos cartesianos e é dado pelo produto das arestas também infinitesimais, dx, dy e dz. Estes d's agora são deltas minúsculos, por tratar-se de diferenças infinitesimais. Para se fazer o cálculo de volume, usa-se um cubo de volume padrão, isso é, de 1 metro cúbico, que tem arestas de 1 metro de comprimento, ou frações deste cubo, por exemplo, de 1 milímetro cúbico, 1 centímetro cúbico, etc. Podemos, desse modo, medir o volume de um cilindro de gás, ou qualquer tipo de cilindro, de uma esfera, ou fazer o que se chama de cubagem da madeira em pé em uma plantação de teca, ou o volume de água de uma nuvem ou da água que se precipita. Temperatura. O que é temperatura? O que é calor? É comum falar, hoje está calor, mas isso está incorreto. Calor é energia que flui de um corpo mais quente para um corpo mais frio espontaneamente. O correto aqui seria dizer
Meu Deus, que quente que está o dia! A temperatura é um conceito primitivo. Isso quer dizer que, mesmo antes de ser utilizada como um conceito científico, ela foi usada no cotidiano das pessoas. Nosso corpo é sensível à temperatura, mas nós não temos condições de estimar com precisão a temperatura. Vamos fazer uma experiência para entender que nossos sentidos são capazes de perceber a diferença entre quente e frio, porém, são muito imprecisos nessa percepção. Você pode usar um termômetro de tal modo a não ultrapassar muito o valor da temperatura mais quente, para que não fique perigoso. Tome cuidado com isso. Coloque então em 3 vasilhas água, uma com água fria, por exemplo, 5 graus Celsius, outra com água na temperatura ambiente, morna, aproximadamente 25 graus Celsius, e outra com água quente, por exemplo, com 45 graus Celsius. O que vai acontecer? Vai fluir calor, energia, do corpo mais quente para o corpo mais frio. Na vasilha de água fria, vai fluir calor da mão para a vasilha. Na vasilha de água quente, vai fluir calor da água quente para a sua mão. Mergulhe as mãos nas águas com temperaturas extremas por uns 10 segundos. Agora, tire as mãos dessas vasilhas e mergulhe as duas ao mesmo tempo na de água morna. O que você vai sentir? A mão que estava na vasilha de água fria vai sentir que a água morna está quente. E a mão que estava na vasilha de água quente vai sentir que a vasilha de água morna está fria. Porque a sensação de quente e frio para nós depende do fluxo de calor. Vamos definir o conceito de equilíbrio térmico. Aqui, quando se mistura água quente com água fria, depois de um tempo se obtém água morna, o que acontece para que a água fique morna? A fração mais quente do sistema vai fornecer energia para a fração mais fria. Essa energia é chamada calor. Até que toda a água fique a uma mesma temperatura, haverá fluxo de calor. Nesse momento, disse que a água atingiu o equilíbrio térmico. Espontaneamente, todos os sistemas tendem ao equilíbrio térmico, tanto internamente quanto com a sua vizinhança. Vamos definir aqui a lei zero da termodinâmica, que tem relação com o equilíbrio térmico, com os conceitos de temperatura e de calor. Então, calor é a energia que flui espontaneamente devido à diferença de temperatura do corpo mais quente para o mais frio. Sejam então 2 corpos, um corpo quente e um corpo frio em contato. Depois de um tempo, vai haver fluxo de calor do corpo quente para o corpo frio, até que os 2 corpos atinjam o equilíbrio térmico. Isso é, vão ficar numa mesma temperatura. Dissemos aqui que os corpos estão mornos, porque é uma temperatura intermediária entre a temperatura quente e fria. Não sabemos exatamente que temperatura que é, mas sabemos que vai ser uma temperatura intermediária. Vamos separar estes corpos. E vamos colocar agora em contato com um terceiro corpo. Vamos observar que esses corpos estão em equilíbrio térmico, porque não houve fluxo de calor. Vamos separar agora esse corpo terceiro e colocar em contato com o corpo que atingiu o equilíbrio térmico com o primeiro. E a gente pode se perguntar, vai haver fluxo de calor? E a resposta é não. Não há fluxo de calor. Então, essa é a lei zero da termodinâmica. Vamos chamar esses corpos de A, B e C. Então, 2 corpos em equilíbrio térmico. Então, A e B atingiram o equilíbrio térmico. Um terceiro corpo em equilíbrio térmico com A estará também em equilíbrio térmico com B. Então, TA igual a TB, TA igual a TC, TB igual a TC. Isso aqui não é uma solução de um sistema de equações, que sempre vai dar se TA igual a TB, TA igual a TC, então TB igual a TC. Não. Isso daqui é um resultado experimental. Não é imediatamente óbvio que, se 2 corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, eles estarão em equilíbrio térmico entre si. Quando uma vareta de zinco e uma vareta de cobre
são mergulhadas em uma solução de sulfato de zinco, ambas as varetas chegam ao equilíbrio elétrico com a solução. Se elas são conectadas por um fio, entretanto, verifica-se que elas não estão em equilíbrio térmico entre si, o que é evidente por uma corrente no fio. Esse texto está no livro Termodinâmica, Teoria Cinética e Termodinâmica Estatística, de Sears-Salinger, página 5. Termoscópio de Galileu. Em 1597, Galileu construiu um dos primeiros instrumentos utilizados para medir temperatura. Aqui uma reprodução do seu termoscópio. Este é o termoscópio de Galileu, na sua embalagem de proteção, para evitar que ele se quebre. Ele é formado por um bulbo na parte superior, uma canícula. Não pode ser um capilar, tem que ser uma canícula com um diâmetro maior do que um capilar, preferencialmente graduada. Abaixo tem um reservatório de líquido, aqui no caso é água com corante. O nível da água está no zero da escala, que marca o volume do líquido, no caso aqui é em centímetros cúbicos. Eu vou colocar minha mão em cima e vou aquecer o ar dentro desse reservatório, do bulbo. Então é possível ver que, aquecendo o ar do bulbo, o líquido dentro da escala desce. A expansão térmica do ar no bulbo faz com que o ar empurre o líquido para baixo no reservatório e, dessa forma, dado que a expansão é proporcional à temperatura, é possível estimar a temperatura. Por isso que é chamado de termoscópio e não termômetro, porque ele não permite exatamente uma medida, mas uma avaliação da variação da temperatura. A lei zero da termodinâmica permite a construção de termômetros. Para se medir a temperatura, é necessário colocar o termômetro em contato com o sistema até que ambos, termômetro e sistema, atinjam o equilíbrio térmico. Para se construir um termômetro, precisa-se de uma propriedade termométrica, ou melhor, de uma substância que tem uma propriedade termométrica linear, e de eventos que sempre aconteçam na mesma temperatura. As temperaturas desses eventos serão chamadas de pontos fixos. Propriedade termométrica, propriedade do sistema, que varia linearmente com a temperatura, de tal modo que é possível prever a temperatura conhecido o valor da propriedade. Isso aqui é um gráfico teórico, mas existem diversas substâncias que possuem propriedades termométricas lineares. A mais utilizada é o mercúrio. Atualmente, o álcool está sendo mais utilizado para termômetros, tendo em vista que o mercúrio é um elemento bastante perigoso à saúde. Para se construir um termômetro, é importante que a propriedade termométrica seja linear na extensão da temperatura que se deseja medir. Quando flui calor para um corpo, pode ser sólido, líquido ou gasoso, ele muda o valor de uma ou mais de suas propriedades: temperatura, volume, cor, condutividade elétrica, condutividade térmica, etc. Aqui no caso, observa-se o dano que o aumento de temperatura causou nos trilhos de trem, devido à alta dilatação térmica do ferro. Por isso que nos trilhos de trem, espaçadamente, tem intervalos para que o trilho possa dilatar sem causar danos à ferrovia. Disse, para o trilho poder trabalhar. Pontos fixos. As pessoas utilizam o termômetro para medir a temperatura do corpo. Coloca debaixo do braço, espera 5 minutos e observa 36,5, 37. Então, a essa temperatura 36,5, o volume do mercúrio vai ser aquele necessário para que a coluna marque sobre aquela posição que está grafada 36,5. Os pontos fixos para a construção de escalas termométricas utilizam normalmente a temperatura de congelamento da água e a temperatura de ebulição da água.
água pura. Se coloca o termômetro dentro d'água, espera até que o termômetro e a água atinjam um equilíbrio térmico e marca-se na escala desse termômetro os valores pré-estabelecidos como pontos fixos. No caso da escala Celsius, é 0 para o congelamento de água e 100 para a ebulição da água, na condição de uma atmosfera de pressão. Existem outras escalas. A escala Fahrenheit, a escala Kelvin. Marcados pontos, ponto de fusão da água, por exemplo, na escala Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. Ponto de ebulição da água, 212 Fahrenheit. Então, escolhidos esses valores, divide-se no caso da escala Fahrenheit, em 180 divisões entre esses pontos fixos. Na escala Celsius, foram escolhidos os 0 graus Celsius para o ponto de fusão da água e 100 graus Celsius para o ponto de ebulição da água a 1 atmosfera. A escala Celsius, devido ter 100 divisões entre os pontos fixos, é chamada de escala centígrada. Uma outra escala centígrada também é a escala Kelvin, 273,15 Kelvin, ponto de fusão da água, e o ponto de ebulição da água, 373,15 Kelvin. A escala Kelvin tem a característica de o seu zero é o menor valor possível de ser alcançado de temperatura. Então é chamado de zero absoluto. Uma curiosidade da escala Fahrenheit é que o ponto 100 graus Fahrenheit foi atribuído a partir da temperatura do corpo humano. Temperatura da esposa de Fahrenheit, do cientista Fahrenheit. Só que nesse dia ela estava com febre.